Reciclagem da Visão. Estamos de volta, vamos começando Reciclagem da Visão. Vamos dando boa noite primeiramente aos nossos convidados. Para começar logo esse bate-papo, a gente tem muita coisa para falar. É micro-regional de Novo Hamburgo, culto mundial sobre a igreja aí de cada um. De Natal, Rio Grande do Norte, temos Vilney Festinale. Boa noite, Vilney, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo prazer jóia. estar com os irmãos aqui mais uma vez. Tá, prazer é todo nosso, viu, Vilney? Vamos atualizar aí, ó, as nossas regiões aí. Rio Grande do Norte, né? Um pouco longe daqui, mas graças a Deus temos as nossas conexões virtuais aqui para bater um papo. Kleber, conosco aqui também de Erechim. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão fazendo parte do programa aí. Boa noite. Que Deus possa nos capacitar aí para que tudo aquilo que seja dele venha fluir nessa noite aí. Boa. Temos Heriberto Nespolo também fazendo a participação com a gente. Boa noite, Heriberto. Boa noite a todos. Vilney, Kleber, uma alegria estar aqui com vocês, todo o pessoal da mesa aí. E a audiência também, que Deus nos abençoe aqui nesse programa, essa noite, em nome de Jesus. Aí, Heriberto representando então a cidade de Cachoeira do Sul. Vamos então entrando no nosso bate-papo. Quero pegar um parecer rapidamente aqui dos nossos presbíteros. Tivemos um encontro de Novo Hamburgo neste final de semana, recepção e o encontro no sábado. Começando aqui então com o Vilney, que deve ter acompanhado aí virtualmente. Quero que tu traga teu parecer, Vilney, e de que forma que isso impactou aí no grupo familiar, né, que tu atende na igreja. Sim, aqui eu procuro sempre fazer o regar, né? Passar para eles aquilo que foi passado, né? Então, e eu vejo assim, teve então primeiro o culto de recepção, né? Que falou ali bastante sobre as lamentações, ali os suspiros e ais, né? E ali deixou uma mensagem também bastante forte para nós que está em pé, cuide que não caia, né? Que falou ali que podia acontecer de quem realmente ficasse pensando só em si mesmo, olhando só para o próprio umbigo, né? Podia acontecer da pessoa sair, né? Sair do barco. Então foi um alerta importante para todos nós, né? Tá sempre cuidando esse ponto aí, né? E depois foi então a 2 Coríntios 5,17, que está em Cristo a nova criatura, né? E o Salmo 139. Então, essas duas palavras, quando eu entrei para a igreja, eram as duas palavras que eu mais gostava, assim, né? Então, foi até engraçado ali que fez eu lembrar, né, daquelas mensagens. E a importância ali que mostrava, então, que se o culto de recepção mostrou que nós temos que tomar cuidado, né? Nesse momento da igreja, a importância de sondar o coração, né? O Espírito possa mostrar para nós o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, né? Porque ele deseja, então, a nova criatura, a expressão da nova criatura, né? Uhum. E nós estamos no ano da glorificação, né? Então, e aí, né? Eu me alegrei, hoje o irmão falou ainda lá no programa da Sal da Terra, né? Que ele teve uma visão de irmãos glorificados ali, né? Que ele viu potencial, né? Então, a gente se alegra, né? Porque realmente é o que nós temos que anelar hoje, é realmente a glorificação, né? Se a gente quiser realmente ir para o reino milenar com Jesus, né? Então, a importância da gente anelar por isso. E o que Deus mostra também, que aí tu não pode agir de um modo egoísta, né? A saída lá para o reino milenar, ela é algo corporativo, né? Que envolve o corpo de Cristo, né? Que foi justamente o seminário que falou sobre isso. Então, a importância da gente ter essa visão corporativa, né? De estar orando pelo outro, de estar ajudando o irmão, né? Romper essa coisa do individualismo, do egoísmo. Então, assim, achei muito importante tudo ali, né? Aí depois teve o culto mundial também, né? Que foi muito bom, né? A gente tem que tomar essa decisão, tirar os pés do mundo, assumir a nova criatura, deixar Cristo se expressar, né, Kleber? Sim. Eu estava meditando no culto de recepção ali, e
e vendo aquela palavra de Jeremias que ele nos trouxe ali. E o que acontece muitas e muitas vezes conosco é a soberba do nosso coração, né? Que o ministério tem trazido várias vezes para nós, que por nos acharmos que estamos na igreja da visão, que nós acharmos que estamos comendo a palavra certa, que estamos no movimento certo, né? Muitas vezes nós, com essas promessas de Deus na nossa vida, a gente se ensoberbece, né? E perde de ser aquela nova criatura, né? Que o Senhor quer de nós. Então eu vejo que houve na sexta-feira um fluir do rio, e ela não é que parou no domingo à noite, né? Mas no domingo à noite ela complementou, porque o que acontece, né? Se nós estamos com um pouquinho de soberba no nosso coração, achamos que talvez somos os melhores, estamos tudo certinho ali, né? Mas em vez de nós termos isso como humildade no nosso coração, porque nós estamos no caminho certo, vem uma soberba para nós que achamos que não precisamos mais dos outros, não precisamos mais, muitas vezes, de nos alimentar, de correr, de obedecer a palavra, né, os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido, né? Não, engano. Que seria, na minha visão, a nova criatura, né? Uhum. E o que o Senhor nos trouxe no domingo, no culto mundial ali? Que só tem um caminho, é o Jesus, né? O pessoal estava todo mundo no barco ali, apavorado, aquela coisa e tal, como nós nos encontramos muitas e muitas vezes no nosso dia a dia, né, na nossa vida. Cada um de nós passa pelo tratamento do Senhor, pela maneira que o Senhor quer trabalhar, né? Mas existe só um caminho, que é Jesus Cristo, né? Então, quando o povo no barco gritou pelo Senhor, ele estava ali e acalmou a tempestade, né? E nós levamos muitas vezes, temos muitas dificuldades em chamar a Jesus, em clamar a Jesus. Que é o quê? É sermos nova criatura, né? Nos alimentarmos da palavra diariamente, né? Meditar nas ministrações que tem vindo para nós ali, participar da vida da igreja. Eu acho que muitas vezes a gente não participa porque pensa que é tudo a mesma coisa. Uhum. Heriberto, entra aí junto nesse assunto. Recepção, encontro. Então, na sexta-feira, novamente o senhor falou sobre pecados contra autoridades, né, e membros do corpo de Cristo que o senhor não vai deixar passar sem corrigir. Então, quando eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu digo para os irmãos o que me dá esperança é que Deus é justo, né? E não vai deixar passar nada sem acertar as contas com todos nós. Enquanto era trazido esse trecho, eu lembrei dos filhos de Noé, de como cada um lidou com o pecado da sua autoridade. E de como isso é uma coisa tão séria, sabe, irmãos? Tão séria, que eu não sei, não tenho nem realidade, talvez, sobre isso, porque chama atenção que com rostos desviados, né, não colocaram os seus olhos no centro do erro do líder para poder acusá-lo, mas pelo contrário, desviaram o olhar a fim de cobrir a sua nudez. E Deus falou que vai tratar essas coisas, porque Ele é justo, né? Isso ficou bem marcado para mim, e também 2 testemunhos que os irmãos compartilharam ali sobre a importância de lavar os pés. E no sábado, irmão, os sonhos, né, daquele senhor lá, testificando sobre o final dos tempos e como Deus vai fazer as coisas. E o ser nova criatura, eu me lembrei da passagem, né, foi trazida até algum tempo atrás, sobre as vestes determinam o lugar para onde a gente vai. Então, assim, eu toco, eu canto, eu prego, mas isso não vale nada. O senhor vai perguntar, tu tem as vestes, né? Eu estou fazendo o trabalho, mas tu tem as vestes, tu é nova criatura, isso que está sendo feito vai permanecer, né? Ou Deus, com o primeiro assopro, vai consumir toda a obra das minhas mãos. Aqui, é profundo isso, né, irmão? Porque assim, a gente perde muito tempo fazendo coisas, mas Deus quer ver assim, é produto, né, das vestes que resplandece do Espírito, ou aquilo é um produto da minha alma, né?
Temos que refletir. Eu quero ver o que o pessoal aí dos comentários está refletindo sobre esses assuntos. A gente tem que tomar posição. Abandonar o velho homem. Assumir posição de nova criatura. Como é que tá os comentários aí, meninas? Comentários no YouTube, né? Temos também. Patrícia Severo deixou aqui pra gente sobre o encontro de Novo Hamburgo, o culto e o encontro. O Espírito alerta sobre a nossa postura no reino diante das dificuldades. Temos que estar atentos para expressarmos o Senhor, independente do momento em que estamos vivendo. O pessoal tá deixando boa noite aqui. E o Fidelidade Colchões, o Paulo Sanchotene, né? Deixou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que preparou para os que o amam, as bodas do Cordeiro. Vamos nos alegrar no Senhor. Aí, tá certo. Esses são os comentários? Tivemos várias participações também antes. O Paulo colocou que Londrina está na escuta, ainda está desfrutando de tudo que o Senhor fez no encontro, das orações e do jejum que a região recebeu. E essas participações das cidades aqui de outros lugares, né? Temos aqui São Paulo, Panambi. Vamos lá, começando o nosso bate-papo, então, voltando aqui, pegar o compartilhar aqui do Vilney sobre culto mundial. Vilney, vamos aprofundar um pouco mais aí neste assunto. Foi ali levantado o assunto de Mateus capítulo 8, versículo 25 e 26, né? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vilney? Amém. Pois eu vi. Essa passagem traz aquela coisa dos desastres naturais, né, que Deus tem usado muito agora nessa última hora aí. E eu lembrei de um sonho que eu tive quando eu vi assim nas imagens pela internet ali, né, da cachoeira com muita água, aquela coisa toda. Eu me lembro que vários anos atrás eu tive um sonho que eu vi, que eu andava pela cidade e a cidade estava toda inundada por água, né? Então aí o Espírito falava que era para mim subir e ir para a parte alta. Aí tem a zona alta em Cachoeira, né? E eu caminhava, ia subindo assim, enxergava aquelas pessoas, né? Aquela água inundando a cidade, assim. Então, e agora aconteceu isso aí, né? Então eu vejo assim que, como o irmão já comentou, né, no Ministério da Palavra, que primeiro vem o natural, né? O natural ministra o espiritual. Então eu vejo assim que isso pode ser realmente um derramamento forte, né, de Deus em cima da cidade, aí, né? Um trabalhar forte, já que vai começar em Cachoeira, né, a obra do Senhor, né? E então a gente via lá também o caso dos discípulos apavorados lá, né, com o vento forte, com as ondas fortes lá, né? Mas ali o Senhor ministra também o nosso lado natural, né? Que o problema deles é que Jesus estava dormindo ali, né? Então a gente tem que olhar para o nosso coração, para a obra que a gente está fazendo também, né? Se realmente eu estou fazendo a minha obra, né, com a direção do Senhor, né? Ou se eu estou fazendo as coisas do modo natural, né, irracional, né? Então a importância é que ainda a gente está buscando isso aí, né? É hora, tempo realmente de Jesus tomar a conta do barco ali, né? Então nós temos que realmente acordar Jesus, né? E se livrar da obra, né, natural, humana. Quem vai fazer a obra realmente, quem realmente vai trazer, né, o avivamento agora da última hora, que eu creio que vai acontecer, eu sinto assim que Deus vai derramar uma unção, né, sobre a igreja, sobre lideranças, para nos capacitar nessa última hora, né? Eu sinto essa necessidade assim de ter uma unção especial do Senhor para que possa ser feito então esse trabalho agora da última hora, né? Que está vindo assim, que vai vir bênção, né? A igreja vai ter bênção, mas ao mesmo tempo vai ter a perseguição, que as duas coisas vão ser paralelas. E eu vejo assim também, né? Eu creio que esse ano que vai começar agora vai ser um ano assim que vai ter uma unção que Deus vai derramar, né? Para capacitar a fazer a obra agora, né? Mas vai ter junto as perseguições, né? Isso aí o Ministério da Palavra já tinha trazido, então está testificando tudo isso, né? Sabe, Vilney, que esses são alertas, né? Como tu tá falando agora, o Ministério da Palavra, para que a gente não seja pego de surpresa, né?
Às vezes estamos levando a vida de uma forma religiosa, a gente vai tomar um susto, vai chegar num ponto aí que vai ter que clamar por socorro para não perecer, né? E foi falado, né, que perecer é ficar fora das bodas, e a gente não quer isso, né, Kleber? Alô, Kleber? Tá me ouvindo? Oi. Inter- Sim. Acho que eu tinha dado uma cortadinha aí. Interessante que teve um testemunho aqui no culto de Cachoeira do Sul, que foi antes do culto mundial, mas que falou exatamente sobre isso, né? De que Deus começou a mexer na vida individual de cada membro, porque ao mesmo tempo que isso acontece de forma individual, acaba acontecendo no todo. Como é que tá em Erechim, Kleber? Tu vê Deus movimentando nos membros também? No membro e na liderança também, né? Que a liderança tem, o Senhor tem trazido muitas situações, né, na minha vida, assim, né? E a gente vê que a gente tem acionado Jesus, né? Porque hoje faz 85 dias que eu passei pela cirurgia de safena, né? E nesse período, assim, a gente vê que muitas coisas aconteceram na nossa volta, né? Mas em tudo isso a gente vê sempre a mão de Deus, né? E talvez, assim, por a gente ter passado por esse momento de cirurgia, né? Que a gente não tem poder sobre a nossa vida naquele momento ali, né? Que a gente tinha uma certeza tão grande que aquele que estava dentro de nós, né? O Espírito Santo, o Jesus Cristo que estava dentro de nós, né? A gente sabia que ele estava acordado ali para, nesses momentos, nos socorrer, né? E eu vejo que o povo, a igreja toda, assim, né? Os membros da igreja, né? Eles precisam, diariamente, assim, não acordar o Senhor, né? Porque ele está ali, talvez ele esteja ressonando ali, né? Mas clamar para ele para que haja um mover diferente na nossa vida diariamente, né? Porque a gente já recebeu a palavra do Senhor, né, que nós precisamos ser a nova criatura, mas essa nova criatura, assim, ela ainda não está se expressando na nossa vida, né? A unção que Deus nos colocou, ela não está se manifestando quando nós falamos do Senhor, né? E hoje existe uma dificuldade muito grande da gente falar do Senhor, porque tu fala do Senhor, a gente vê que muitas vezes as pessoas, quando nos enxergam numa próxima oportunidade, elas já vão se desviando por outros caminhos, né? Mas a gente tem passado aqui por situações, né, que se conversa, se fala com as pessoas do Senhor, né? E numa outra ocasião a gente está naquele mesmo local, e enquanto aquelas pessoas, as pessoas nos enxergam, elas já procuram um outro caminho, um outro lugar para sentar que não seja perto da gente, né? E eles estão com dificuldades, estão com problemas, eles estão com todas as características que nós tínhamos também quando chegamos do Senhor. Pelo menos eu, quando cheguei na vida do Senhor, né? E a gente vê que existe essa dificuldade, né? E eu creio que muitas dessas pessoas, elas já receberam o batismo, né? E mesmo assim, né, elas ainda rejeitam o Senhor, né? Não sei se é pelas dificuldades ou pelo o inimigo, né, o falso pastor, o enganador, que botou nas suas mentes, no seu coração, as coisas enganosas, né? Que hoje, quando a verdade chega nelas, elas ficam desconfiadas, elas ficam com medo, ficam com receio de que seja mais um a fazer, levar ela ao engano, ao erro, né? Agindo pelos seus interesses, né? E a gente sabe que na vida, no ministério que nós estamos aí, a gente, né? A gente sabe que essas coisas não funcionam aqui, né? Kleber? Se a gente praticar essas coisas, certamente a gente vai ter a correção do Senhor automaticamente. Eu vou aproveitar que o assunto, né, que tu trouxe, pedir para que o Vilney comente um pouco aí a situação, né, por Natal do povo, a recepção da palavra, como é que tem sido aí, Vilney? Pois nós continuamos sempre, né, fazendo a obra do Senhor aqui, né? Tive uma experiência boa agora em relação ao material da Bento Sul, né?
que a gente procura aproveitar sempre todos os momentos, né, para evangelizar. E nós estávamos numa academia de ginástica, né? Eu e a Nora estamos agora fazendo academia, a gente engordou muito e tal, deu problema de saúde, né? Então temos que emagrecer um pouco e fazer exercício, né? Mas todo lugar que a gente vai, a gente tem que aproveitar, né? E lá tá cheio de pessoas, uma academia tá cheio de natalenses lá, né? E nós estamos aqui justamente trabalhando para eles aqui, né? Então a Nora foi dividir um aparelho com uma senhora, né? E começaram a conversar e tal. Aí a Nora compartilhou, né? Que nós representávamos a editora, tal, material cristão. E aí a mulher compartilhou com ela a história dela, né? O nome dela é Maria dos Milagres, né? E ela é fruto da tentativa da mãe dela de ter um filho. Era a terceira tentativa. Os 2 anteriores ela tinha abortado, né? Então a mãe dela disse assim: olha, se o próximo vingar, vai ser o nome Maria dos Milagres. Então ela dizia assim: eu sou o milagre de Deus, né? É uma senhora católica, mas é uma pessoa assim com bastante fé. Só que o que aconteceu, né? Ela é a dona de uma loja no shopping, né? Aí, como a Nora falou do material, ela convidou, disse: olha, eu quero que os meus clientes conheçam um material assim, né? Como tu falou, né? E o resultado foi que o material da Vento Sul está lá no shopping, né? Oh, bacana. A gente vê assim como Deus faz, um momento assim de conversa das duas ali, né? Que não, né? Uma academia de ginástica. Tinha tudo para não fluir nada, né? Mas Deus usa, né? Se a gente está assim, tá aberto, qualquer lugar. Deus usa para fazer, né? Hoje tem um material à venda aqui no shopping, Praia Shopping, né? Aqui da shopping da praia, né? E então, quer dizer, a gente vê que Deus está agindo, né? Eu vejo assim, Deus sempre agindo, né? Até E a obra vai sendo feita, né? Exato, até foi um assunto que a gente estava falando bastante semana passada, né? Lá de Zaqueu, né? Evangelismo. A gente falou bastante sobre esse assunto. Tem comentários aí no YouTube, antes de nós passar aqui a bola para o Heriberto? O Flávio comentou: a independência de Deus traz as tempestades e o clamor traz Cristo para o comando, já que estamos insistindo em manter o controle das nossas vidas. Aí, ó. Flávio, um abração pro Flávio, presbítero, né, participando. E a revista também comentou: Deus está fazendo um agir diferenciado em todo o corpo de Cristo. Aí, tá certo. Vamos lá, então. Heriberto, traz para nós um pouco aí sobre o culto mundial. O culto mundial eu não consegui assistir ainda, Nicolas, mas eu vou fazer um comentário aqui sobre uma experiência, tá? Eu vi o versículo, até compartilhei ele também, o versículo que foi citado. Nós não podemos substituir as primícias todos os dias por outra coisa que não seja a leitura e a meditação na palavra de Deus. Porque aconteceu uma coisa nessa experiência de Jesus ali. Os discípulos ouviram a voz do Senhor repreendendo, e pelo ouvir, eu vi que no coração deles a fé apareceu. E Romanos tem uma palavra que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu sinto assim, a minha experiência com o Senhor nos últimos dias é de que a meditação nas Escrituras e a leitura da Bíblia, todos os dias pela manhã, tem trazido no coração, no meu coração, assim, no meu espírito, um fortalecimento da fé. Porque os discípulos estavam desesperados, mas o Senhor teve uma ação ali e da boca deles saiu uma palavra de autoridade, e essa palavra de autoridade está escrita nos evangelhos, está escrita nas cartas, está escrita no Apocalipse. E quando eu coloco o meu coração ali nas manhãs, durante o dia, para meditar, ler e meditar nessas palavras de poder do Rei Jesus, acontece comigo hoje aquilo que aconteceu com os discípulos no barco. Diz assim: mas que poder é esse que esse homem tem, né? Que até o vento, o mar se acalma diante da voz dele. E hoje a voz do Senhor está na sua palavra, né? Verdade. Então eu percebo assim que às vezes eu substituo a primícia por outra coisa, né? Eu vou assistir um vídeo, vou fazer isso. E várias vezes eu já vi o Senhor nos exortando que a meditação, isso não é uma regra, né, irmãos? A gente não vai aqui passar uma regra, agora tem que ser assim. Mas a palavra tem que estar presente na nossa rotina de alimentação todos os dias. Porque só assistir
mas não tirar o versículo e depois ir para a palavra, porque nos é trazido que sempre precisamos ter a palavra de Deus na nossa mão. Senão a fé não vem só aquela coisa assim do slogan, né? Da mensagem do Senhor, do dia tal, da hora tal, do culto tal, mas aquilo não gera fé em nós, porque nós não estamos meditando na palavra de Deus, e a Bíblia é clara, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Então, a minha experiência, eu não consegui assistir a mensagem do culto mundial ainda, mas a minha experiência com a palavra nos últimos dias, assim, de meditação, tem acrescentado muita fé. Joia. Beleza, a gente tá chegando aqui no finalzinho do quadro. Queria pedir pro ministro aí trazer um parecer aí sobre o encontro, recepção, o culto mundial, Sérgio, um fechamento aqui pra gente encerrar o reciclagem. Olha, eu senti que ficou uma questão aí, porque que não foi ainda muito aberto, já foi no programa do Rio de Janeiro que a gente falou sobre isso, porque a dificuldade das pessoas, assim, receberem a vida íntima com Cristo, né, pela fé. E na ocasião, hoje pela manhã, Deus falou que o problema está na alimentação espiritual. Eu senti que é verdade isso, porque ao longo dos anos, assim, eu percebo os comentários e os posicionamentos dos irmãos que sempre que você traz uma palavra para compartilhar com eles ou ministrar, eles dizem, isso eu já conheço. E ninguém se forma no comer. Então, a nossa mente, ela foi doutrinada e ela foi formatada para seguir o curso natural da natureza pecaminosa, racional. Então, se você não se alimenta todos os dias como no processo natural, você não vai receber o fortalecimento, a manutenção do vigor e nem o crescimento. Sim. Então, espiritualmente, eu creio que o problema é o mesmo aqui. Quando a pessoa conhece o versículo a primeira vez, ele sempre diz, não, isso eu não vou escutar de novo porque eu já conheço. Então aí está o problema que eu vejo assim que está faltando alimentação espiritual adequada para o povo se libertar da religiosidade. Ninguém se forma no comer. Então assim, os seminários não são revistos. Então eu vejo que há um esforço assim do Senhor em dar dica mensal para a pessoa rever algumas coisas e poder renovar sua mente para dar uma abertura para o Espírito Santo governar. Ok. Tá certo, é o que a gente precisa então para se livrar da religiosidade. Foi falado no sábado, né, no microrregional. Temos que nos alimentar mais das palavras. Perfeito, a gente vai encerrando aqui, minuto 50, deixar alguns segundos para os presbíteros dar as conclusões finais. Eu já agradeço aqui ao Vilney. Eu que agradeço a todos, né? Foi bom ter esse momento de comunhão com os irmãos aqui, né? Isso sempre é importante. Ainda mais nós que estamos aqui longe, né? Bastante longe, aqui, pontinha do mapa. Então, esses momentos aí são sempre preciosos, né, para a gente também. Obrigada, Vilney. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bom te receber aqui, Vilney, e ter os teus compartilhar aqui pra gente saber o que tá acontecendo aí por Natal. Que Deus abençoe essa região. Kleber, Amém. muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, que o Senhor nos dá de estar junto com os irmãos aí, né, falando das coisas de Deus e acrescentando que aquilo que o ministro trouxe ali, né, e a gente rega que a pessoa precisa se alimentar e eu tive uma iluminação há muitos anos, logo que eu cheguei na vida da igreja, porque eu não entendia por que falavam que das primícias, né? Como que é primícia, né? E eu fui aprendendo, né? E desde que eu comecei a dar as primícias de manhã, assim, o dia que eu não dou, assim, eu fico um dia meio pesado para mim, assim, né? Então, assim, a gente sempre rega isso aí para as pessoas, né? Mas eu não sei, parece que tem alguma coisa que entrava, assim, na mente deles, né? E eles passam por dificuldades, mas eles muitas vezes dizem, mas você já se alimentou, você já comeu? Ah, sim, mas a gente sabe que aquele sim ali não é um verdadeiro, né? Então a gente traz isso para os irmãos aí, que nós precisamos cada dia mais, nesses momentos finais aí,
nos alimentar, nos consagrar como o Senhor tem dito, né? Aí. A Ele. Amém? Obrigada. Joia, valeu, Kleber. Heriberto, muito obrigado. Considerações? Vou aproveitar e fazer o convite aqui para os nossos Daí, boa. eventos do final de semana, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sexta, sábado e domingo, temos aí eventos, né? Opa. Para o Senhor operar na vida de todos. Então, convido aqui a micro-região de Cachoeira, os irmãos que vêm de longe. Temos aí muitos irmãos que já confirmaram presença nos eventos. É muito bom receber todos. As cidades que hospedam o evento sempre são abençoadas pela presença daqueles que anunciam as boas novas, né? E os pés dos crentes, quando chegam numa cidade, trazem o Senhor, a luz de Deus. Isso é maravilhoso aqui para nós. Então, convido a todos, desde já profetizo a todos os irmãos que vão viajar, que o poder do Senhor aí guarde a todos em segurança e nós possamos desfrutar de Cristo no Espírito, levantar Ele uma adoração verdadeira aí nesses 3 dias, porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Agradeço aí mais uma vez estar aqui com vocês, foi uma bênção, né? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.